A semana mais importante do ano para nós cristãos começa agora. Sim, já é Semana Santa. E durante esses dias nós vamos viver com muito mais intensidade e espiritualidade as coisas de Deus aqui em nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se agora, você não paga nada por isso. Basta você clicar em inscrever-se e participar diariamente das orações e das mensagens que nós vamos colocar aqui todos os dias. Hoje é domingo de Ramos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas seria muito importante que você ficasse até o final deste vídeo. Não pule, não passe, não apresse, não acelere. Ouça, mastigue cada palavra, cada informação que você vai receber nesta manhã de domingo. E todos os dias durante essa semana vamos refazer os principais acontecimentos da reta final da vida do nosso Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre a entrada triunfal em Jerusalém, que é hoje, esse é o assunto. Vamos falar sobre a crucificação, a traição de Judas Iscariotes, os açoites, a dor que Jesus passou, o silêncio daquele sábado, o sábado de aleluia, em que não se ouvia a voz do nosso Senhor Jesus, mas a vitória, o grande triunfo, a ressurreição dele no domingo da Páscoa. Essa semana vai ser muito especial aqui no canal e eu convido você a todos os dias participar. São 3 vídeos por dia que nós vamos postar aqui, de manhã, de tarde e de noite. Sempre uma reflexão e uma oração. Por falar em oração, coloque pedidos de oração aqui nos comentários, mas hoje, além dos pedidos que você tradicionalmente já coloca, você sempre coloca pedidos pela família, casamento, saúde, pode colocá-los aqui, porque nós vamos orar. Mas além destes, eu queria que você fizesse um pedido pela sua vida espiritual. Alguma coisa relacionado à sua comunhão com Deus. Você que quer perdão, você que quer fortalecimento, você que quer libertação, você que quer abandonar um vício, algo relacionado à sua vida espiritual, à sua comunhão com Deus, que você quer algo mais forte, mais sólido, mais concreto, mais profundo. Então, vamos pedir por algo relacionado a essa parte tão importante, a mais importante área da nossa vida, que é o lado de dentro, o lado interior. Então, faça seus pedidos aqui nos comentários. Por isso, deixa o seu like, porque isso nos ajuda tanto, tanto, tanto. Quando você deixa, para você é só um botão que você aperta, a curtida. Isso nos ajuda tanto a espalhar o vídeo. Então deixa o seu like, compartilhe com alguém e convide alguém para o culto de abertura que teremos hoje. Hoje tem culto de abertura da Semana Santa. Nós vamos participar da ceia. Você pode participar daqui a pouquinho, ali na cidade de Guarulhos, junto com a gente. Se você consegue chegar ali, então bora que eu vou te esperar. 9 horas da manhã, Avenida Salgado Filho, número 517. Tem estacionamento gratuito e escolinha para as crianças. Nós vamos participar da ceia ali daqui a pouquinho, às 9 da manhã. E também vamos ter a ceia aqui no nosso canal, no nosso culto online. Então você que me assiste de longe, não consegue chegar na igreja, não tem problema. Você vai participar aqui do nosso culto online hoje, 6 horas da tarde, aqui no nosso canal. Por isso que eu digo, se inscreva no nosso canal para você fazer parte dessa grande família da fé que cresce a cada dia. Só nesses últimos dias mais ou menos 2.000 pessoas chegaram aqui no canal. São católicos, são evangélicos, são pessoas que não têm religião, mas que estão se alimentando espiritualmente aqui em nosso canal Guilherme Grando e que estão vivendo esses dias da Semana Santa junto com a gente. Vem viver com a gente, vem caminhar com a gente, porque vai ser especial. Então não se esqueça que hoje é ceia. Participe presencialmente ou então aqui no canal. Mas se você vai participar online, você tem que preparar o pedacinho de pão e o pouquinho de suco de uva, não vai se esquecer disso. Ore comigo antes da gente fazer a leitura da palavra de hoje. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Antes da gente fazer a leitura, oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder,
a honra e a glória para sempre. Diga amém, amém e amém. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 37. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Isso foi o que aconteceu há 2000 anos atrás, num domingo como este de hoje. Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém, uma multidão o acompanhava e eles gritavam Hosana, Hosana, que significa salva-nos, e outros gritavam bendito o que vem em nome do Senhor, e eles estavam ali em um clima de festa, de alegria, de celebração. E aí quando Jesus chega diante de Jerusalém e vê todo aquele alvoroço e as pessoas tirando as suas próprias vestes para que o burrinho que ele estava montado não tocasse o chão, tocasse nas vestes. Quem não tinha uma veste para lançar, então pegava um ramo da árvore, alguma coisa, deixa eu pegar aqui um pedaço de planta aqui, né, um ramo aqui de uma árvore aqui, e eles colocavam ali em um sinal de respeito, de reverência. E Jesus, diante daquilo, chora. Como assim, né? Por que Jesus chorou num momento de festividade? Imagina que alguém vai fazer uma festa para você. Uma festa de aniversário. Fizeram para mim, eu fiz aniversário agora em fevereiro, eu recebi uma festa de aniversário surpresa. Se você vê lá a imagem, né, eles gravaram ali, pessoal, eu não sabia, eu tava com um sorriso aqui, né, uma festa, né, e tal. Imagina que você recebe uma festa. Você iria chorar? Você estaria meio sério nessa festa? Acredito que não, né? Mas Jesus chora ali. Por quê? Jesus era muito alegre. A gente vê que as crianças gostavam de estar perto de Jesus. E você sabe que criança só está perto de quem é alegre. Você nunca vai ver criança gostar de alguém, né? Alguém quieto, alguém que não fala nada, alguém que é ranzinza. Não, criança gosta de festa, criança gosta de brincadeira. Por isso que muitas vezes as crianças, elas acabam tendo até um apego com a avó, né? Porque a avó, o avô, faz todas as vontades que o pai e a mãe não faz, né? Aí o pai e a mãe fica como chato, porque o pai e a mãe não deixa tomar refrigerante, não deixa comer chocolate, bala, não sei o quê, não deixa ficar na tela do celular, assistindo televisão até tal hora, não sei o quê. E a avó sempre fala, aqui meu neto, tá bom, pode comer, mas não fala pra tua mãe. Ah, eu não tô podendo tomar sorvete, vó. Toma só um pouquinho que não vai fazer mal, mas não conta pra tua mãe, né? E aí por isso que a criança tem esse apego com a avó e essa coisa toda. Então, as crianças amavam Jesus, gente. Lembra disso, que as crianças gostavam de estar com Jesus. Então, Jesus era agradável. Jesus era alegre, era feliz. As multidões queriam estar perto dele. Então, Jesus era alegre, era feliz. Mas, nessa ocasião, em que ele entra em Jerusalém e tá todo mundo, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus não tá assim alegre, ele chora. E aí fica meio, parece que destoa, né? Mas não destoa nada. Tudo na Bíblia faz sentido e como eu sempre digo, quando a Bíblia tiver, a leitura tiver complicada, confusa, vem aqui para o devocional que a gente desconfunde, desatrapalha, descomplica tudo. A gente explica de forma simples e profunda aqui para você. Por que Jesus estava daquele jeito, né? Até chorou. Porque Jesus sabia que aquela multidão que estava hoje fazendo festa, celebrando, Hosana, 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 ele sabia que 5 dias depois, aquela mesma multidão estaria gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Olha, mas gente, esse homem é inocente. Aqui nós temos esse homem aqui que é inocente,
chamado Jesus, e aqui nós temos Barrabás, que é alguém que vocês sabem que esse homem aqui não vale muita coisa. É para soltar esse? Isso, solta esse. E esse aqui, a gente faz o que com esse? Crucifica, crucifica, crucifica. A mesma multidão que estava bajulando Jesus ali, vai dizer crucifica, crucifica. Jesus sabia que a ingratidão viria em breve, em questão de 5 dias. Então ele não se deixou levar, né, pela emoção daquele momento. E aqui vem a reflexão de hoje, para a gente poder orar nesse primeiro dia da Semana Santa. Vamos firmes, gente, sem falhar, todo dia. E hoje no culto, vamos participar da ceia. E aqui vem a reflexão para nós, para a gente poder fazer a oração. A dor, na minha opinião, mais forte que Jesus sentiu não foram os pregos que atravessaram as suas mãos santas. Não foi a coroa de espinho que feriu a sua fronte sagrada. Não foi a lança que lhe transpassou aqui no meio, os açoites. Não. A maior dor que Jesus sentiu foi a dor invisível, a dor do desprezo daquelas pessoas, do fingimento, da hipocrisia, aqueles que negaram Jesus, aqueles que o abandonaram. Essa foi a maior dor, porque você sabe que a dor emocional, ela dói mais do que a dor física. Se alguém está assistindo agora que já teve depressão, você sabe disso. Você sabe disso, que eu já cansei de ouvir de pessoas que sofreram e sofrem com depressão, pessoas que disseram para mim o seguinte: pastor, eu já tive outros problemas de saúde, eu já senti outras dores, eu já operei o braço, o joelho e tal, mas essa dor na alma que eu sinto é pior do que a dor no corpo, é muito pior. Quando você é rejeitado, você vê que tem palavras que elas doem mais do que uma agressão. Às vezes o casal briga, né? E a esposa fica muito chateada e o marido, para tentar amenizar a coisa, fala: ah, mas eu nunca te bati, eu nunca toquei em você, eu nunca relei um dedo em você. Não faz mais do que a obrigação, né? Porque, o marido nunca bateu na esposa? Nossa, parabéns, né? Você não faz mais do que a sua obrigação, né? Mas às vezes esse marido, tô dando um exemplo de marido, mas poderia ser a esposa com o marido, poderia ser um pai com filho, um filho com pai, enfim. Mas essa pessoa pode não ter tocado um dedo nela, mas as palavras machucam mais do que um empurrão, do que um soco. São palavras duras. Você não vale nada, eu não te amo, você é um imprestável. Isso dói, gente. Isso dói. A dor invisível, a dor na alma, ela é pior do que a dor física. Porque para dor física tem remédio, tem pomada, tem tratamento, tem alguma coisa. Mas para dor na alma não tem. Quando você é rejeitado, quando você é esculhambado, quando você é humilhado, quando você sabe que a outra pessoa não ama você, te exclui, aquilo dói mais do que uma dor no corpo. Então, essa foi a maior dor que Jesus sentiu. Ele sabia que aquelas pessoas ali, daqui a 5 dias, estariam gritando: crucifica. Nós não acreditamos nele, ele é um impostor. E aí, para a gente poder orar, cuidado com as suas palavras, com as suas atitudes, vamos vigiar nossas atitudes, porque às vezes a gente está ferindo quem a gente ama e nem percebe. A gente não bate, não agride, não levanta a mão, mas a gente está machucando quem a gente ama, às vezes com palavras, com gestos, com a indiferença. Pense nisso. Eu quero orar por você. 12:00 o Felipe vai estar ao vivo aqui hoje. E eu volto hoje 18h ao vivo também em nosso culto de celebração, culto de abertura com a Santa Ceia. Vamos orar agora. Para quem crê na ressurreição de Cristo, não existe data mais importante que a Semana Santa. A cruz mudou a história da humanidade. E à medida que nos aproximamos da Páscoa, Deus nos chama a preparar o coração. Por isso, estamos vivendo 40 dias de oração e reflexão, um tempo de consagração para quem decidiu levar a Páscoa a sério. E agora, vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus,
nós iniciamos hoje a Semana Santa. Eu peço por cada pedido que foi colocado aqui, e especialmente por quem colocou pedidos pela vida espiritual, pedidos de reconciliação com o Senhor, pessoas que querem se levantar, pessoas que querem perdão de pecados, pessoas que querem vencer vícios, pessoas que querem se curar de mágoas, pessoas que querem o Espírito Santo. Deus, esse é o pedido que o teu povo apresenta nesta Semana Santa. Nós queremos nos santificar para o Senhor e nós queremos que o Senhor nos ajude a melhorar como pessoas, como cristãos, que nós não sejamos cristãos de fachada, de aparência, como esses que estavam ali no domingo falando algo, mas na sexta estavam falando algo contrário. Que nós não sejamos cristãos assim, de aparência, onde vamos ser uma coisa quando estamos com algumas pessoas, mas quando estamos com outro grupo de pessoas, nós somos outras pessoas. Na frente dos familiares a gente é um santo, perfeito, mas quando estamos com os amigos, então a gente mostra quem nós somos de verdade. Eu não quero ser assim. Eu quero ser de verdade, honesto, íntegro, reto, com quem quer que eu esteja, onde quer que eu esteja. Nos ajude com isso, Senhor, nos ajude com isso. Eu oro por cada pessoa que está nesse devocional desde a Páscoa do ano passado. Tem gente que está vai completar um ano de devocional. Outros que chegaram nesses 40 dias e tem aqueles que começaram hoje, mas querem caminhar nesse ano de 2026 aqui com a gente. Fortaleça essas pessoas, fortaleça cada um de nós, que a nossa comunhão seja mais sólida, mais firme, mais forte cada dia que passe. Senhor, eu oro, Deus, eu oro pelos dizimistas dessa obra missionária do amor que transforma, que tem nos dado condições de pregar o Evangelho e amparar os pobres, os órfãos e quem precisa. Senhor Jesus, nos santifique e que nós tenhamos inteligência para não ferir quem a gente ama com atitudes que doem na alma. Não é um empurrão, não é um soco, mas são coisas que doem na alma, que entristece quem a gente ama. E nós não queremos isso. Inclusive, nós não queremos entristecer o Senhor também. Não queremos. Que o Senhor possa se alegrar com a gente. Em nome de Jesus, respire fundo. E receba a paz, a presença de Deus, o Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que assim seja. Amém. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Não esquece de deixar o like. É muito importante você deixar o like. Compartilhe com alguém. Convide alguém para participar aqui do nosso devocional todos os dias, da oração, do culto de hoje, do culto de abertura da Semana Santa. Vamos refazer os últimos passos de Jesus nessa semana aqui no nosso canal. Deus te abençoe. Até logo mais no culto aqui em Guarulhos ou aqui no canal. Bom dia.